tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui em loco, no nosso colégio, com uma convidada toda especial. Nós viemos aqui hoje no colégio visitar mais uma vez, né? Porque nós já tivemos aqui no ano passado, mas hoje nós viemos registrar o que é isso, né? Que ambiente é esse? A gente tem muita curiosidade para conhecer. E ninguém mais do que a nossa convidada de hoje para nos apresentar o museu, né? Nós estamos aqui hoje com uma ex-aluna também, a irmã, né? Irmã de uma colega nossa, da Maria Cecília, que é a Adelina. Oi, Adelina, tudo bem? Tudo bom? Joia. Obrigada pelo convite. Muito bom ter vocês aqui. E nós é que agradecemos. No momento, no dia da entrevista, né, que nós viemos aqui para entrevistar o diretor, ele comentou, né, desçam lá no museu para vocês conhecerem. Nós viemos conhecer e naquele dia no momento que eu entrei aqui, eu falei, nós precisamos vir numa próxima oportunidade para conversar com você. E aí nós fizemos o convite, você prontamente aceitou. E hoje está acontecendo esse nosso bate-papo. A gente vai conhecer um pouquinho da sua história, né? No colégio, pós-colégio, e depois apresentar para o pessoal o museu, né? Vamos lá? Vamos. Bom, eu tenho uma história mesmo de família aqui. Sim. A minha avó foi semi-interna aqui. O meu avô fez Escola do Comércio com a irmã Maria Elvira. Olha. Depois, meu pai e minhas tias estudaram. Meu pai estudou só até a primeira série do primário, porque era até onde os meninos podiam ir naquela época. Depois, né, viemos nós, eu e meus 3 irmãos, né, eu tenho mais 2 irmãs e uma irmã e um irmão, que estudaram também aqui o tempo todo. Minha irmã caçulinha se formou também no 3º colegial. Eu entrei no pré, fui até o 4º magistério, foram 13 anos aqui na escola, e depois voltei como professora, né? Sim. Então, muito gostoso, né? Esse ano mesmo, né, a gente na semana pedagógica, né, alguém estava perguntando sobre, né, o que é estar no colégio, né? O que é para nós estar aqui no colégio? E eu falo que é como se eu estivesse entrando na minha casa, né? Não que, vou entrar, vou jogar os sapatos, não, mas é uma coisa assim, aconchegante. Digamos assim, é um ambiente acolhedor. É algo que fez parte da minha infância e continuou na minha vida adulta e ainda continua. Os colegas professores ainda brincam que eles vão me colocar no museu aqui mais pra frente. Que legal. Então é isso, fiz o pré-primário com a tia Gladys. Gozado que dessa época, não sei se foi um período tão marcante assim da alfabetização, não lembro de irmã na sala de aula no pré. Mas no primeiro ano, daí foi a primeira série, né? Primária foi a tia Sandra e a irmã Regina. Na segunda série foi só a irmã Terezinha Melli, que dava todas as matérias. No 3º ano foi a irmã Maria Terezinha. Na 4ª série, a tia Cida com a irmã Lises, que era antes a irmã Tília. Daí já no ginásio, daí tinha um monte de professores, sim, né? E também sou muito grata, os professores me marcaram muito. Então, a Nancy, a Etelvina, a Vânia, a Dona Silvia de português, sim, adorava também. Sim. A Miriam de ciências. Oi? O Enio, o professor Enio. Esse eu não lembro de ter aula. Não, eu tive a geografia com a Etelvina. O Enio deu, acho que foi geografia. Educação moral e cívica. Educação moral e cívica, professor Enio. Então eu tive com a Etelvina, depois, né, a Miriam de ciências também, que também despertou a minha paixão aí. No magistério tive aula com o seu Ioso de matemática. Eu lembro de estatística, ainda tive estatística com a Nancy. E quando entrei na faculdade, primeiro ano, tinha estatística, né?
Que bom, boa parte já sei, já aprendi com a minha professora lá no meu colégio, né? Então, foram professores excelentes que me marcaram, que me ajudaram a me construir como pessoa, né? Fora esse cuidado das irmãs, o zelo bom, né? Que é um valor beneditino e que elas sempre procuraram, sem falar a palavra, gostar disso, né? Eu fui ver mesmo, assim, estudar, mesmo depois quando eu estava trabalhando aqui sobre o zelo bom, mas elas sempre procuravam incutir na gente. Não sei se você pegou o tempo, teve uma época até que a gente tinha que trazer um plástico para forrar a carteira. Sim. Cada um trazia um plástico mais bonitinho que o outro para forrar a carteira, para manter o cuidado com as carteiras. E sabe que muitas dessas carteiras ainda existem aí. Sabe? Tem mesmo, dessas carteiras que eu lembro que a gente forrava. Então, aquele cuidado no fazer, a delicadeza, né? Irmã Laurência, que me deu aula de problemas de aprendizagem, Cecília brincava muito com isso. E qualquer coisa que às vezes a gente falava de uma maneira um pouquinho mais grave, ela assim, meninas, olha a polidez. E ela sempre falava tão delicado, tão baixinho, ela falava, meninas, olha a polidez. E hoje até a Cecília brinca, fala assim, meninas, olha a polidez em casa. Às vezes ela lembra justamente dessa fala da irmã Laurência. Então, acho que todas marcaram. E muito importante a gente que tem a fé, a vivência católica, sempre o valor da oração que elas colocaram. Porque é nos momentos mais difíceis que a gente passa que a gente vê o valor da oração para nos sustentar nessas dificuldades, né? Com certeza. Então, foi assim, algo assim que eu vivi muito, tenho essa experiência muito viva. E depois, quando fui estudar, né, terminei o magistério. Aliás, no começo, né, quando chegou na 8ª série, minha mãe já falou, né? E aí, o que você pensa? Eu quero fazer biologia. Não, mas antes você vai fazer o magistério, porque você já tem que ter uma profissão. Tá bom, mas eu não quero dar aula para criança. Mas não interessa, vai fazer o magistério. Fiz. E foi uma das melhores coisas, eu digo até hoje, né? Primeiro que eu adoro trabalhar com as crianças aqui. Hoje, a minha atividade como professora está mais restrita justamente às crianças, e é uma delícia. É uma delícia porque é a curiosidade deles, com essa inocência que eles têm, e o carinho que eles têm, eles correm. Hoje mesmo na missa, um deles veio, você está com óculos diferente hoje. Eu falei assim, mas não acredito que ele percebeu que eu estou com óculos diferente. E veio, abraça e beija, né? Então é uma coisa assim, deliciosa. Mas fiz o magistério e a gente vê que a qualidade do magistério aqui, né? Porque isso me embasou não só para dar aula para crianças, mas para ser uma professora mesmo. E não dá nem para falar, eu lembro que quando eu estava fazendo o cursinho, porque daí eu fiz magistério, então agora vamos fazer biologia, e eu queria estudar na USP, então vamos fazer um cursinho, porque o magistério, o primeiro ano era básico, a gente ainda teve matemática depois, mas faltava muita química, física, que foram substituídas pelas matérias de didática, psicologia, né? Então fui fazer cursinho. Surgiram processos seletivos, eu acho que não era nem concurso ainda na prefeitura. E eu lembro que na época quem prestou passou. Quem prestou passou. Olha. Aqui do magistério era processo seletivo para educação infantil, na época acho que era Penso até que chamava, e quem prestou passou. E eu, graças a Deus, eu peguei primeiro colocado na geral, ia escolher o local, e eu lembro que a casa da minha mãe, no mesmo quarteirão, na outra esquina, tinha uma Penso, né? Eu falei assim, eu vou escolher aqui, se eu for trabalhar. Só que daí eu passei na faculdade, passei na USP e fui fazer biologia na USP. Então eu abandonei. Todo mundo falou assim, nossa, que loucura, ela ia escolher, não sei o quê. Eu falei assim, mas eu sempre quis fazer biologia, tinha essa paixão por ciência, citologia, genética,
né? Sempre gostei demais. E daí começou uma outra etapa, né? Sim. Daí começou em São Paulo, fui fazer a faculdade, me encantei. No cursinho eu tinha conhecido um professor, que depois ainda era estudante lá na USP. Então, quando eu entrei na USP, nos encontramos, começamos a namorar e casamos. Na USP, Adelina? Nós começamos a namorar lá na USP, daí Sim. quando eu me formei, porque também minha mãe falou assim, antes de se formar, não casa. Então, me formei, ainda, como ela falou assim, você me enganou. Porque, na verdade, o meu curso era bacharelado e licenciatura. Mas era um curso integral e eu sempre, desde o segundo semestre, na faculdade, já fui fazer estágio no laboratório lá, no laboratório do professor José Mariano Amades, também, que eu gostava muito. Então, era muito difícil quem conseguisse fazer o integral em 4 anos, o bacharelado e a licenciatura, né? E eu tinha entrado no noturno, no curso noturno, então daí eu fui puxando as matérias para o diurno e correndo atrás do prejuízo. Então eu consegui me formar no bacharelado e feito a maior parte das matérias da licenciatura em 4 anos, mas ainda faltavam algumas matérias para concluir a licenciatura. Então, mas como teve formatura, recebi o diploma, tudo bem, né, meus pais. Ainda achavam que devia esperar um pouquinho, tudo mais, que pressa para casar. Mas casamos, né? E daí eu fui terminando, acho que faltava só prática de ensino, 2 práticas de ensino, e mais uma outra matéria, não lembro o que foi. Sim. Daí casamos e daí eu voltei para Sorocaba. Sim. Então, voltando um pouquinho lá atrás, a Maria Adelina Antunes Benedito, hoje, é casada, mãe de 3 filhas, 3 meninas. 3 meninas. 3 meninas. Que legal. E as 3 foram para a área da saúde. As 3 na área da saúde. As 3 estudaram aqui no colégio Estudaram também. aqui no colégio. Daí a minha filha, a mais velha, foi fazer psicologia na USP. Hoje ela já trabalha na prefeitura de Barueri, concursada. A minha filha do meio é formada em medicina pela Unesp de Botucatu. E a caçulinha está começando fonoaudiologia na Unifesp em São Paulo. Olha, todas bateram asas. Na verdade, a caçula, ela ainda está conosco, né? Sim. A Marília, um bom tempo, a mais velha, ela viajava todos os dias, mais para Barueri, mas pesa, né? Com São certeza. Paulo, trânsito, a questão às vezes de chuva, ela não dirige, ela ia de cometa, Sim. Então começou a pesar um pouco, daí ela alugou um apartamento lá, mas todo final de semana ela cai. Que bom! Né? E a caçulinha também está fazendo faculdade, mas todo final de semana está por aqui. A do meio, que mora em Botucatu, que é um pouco mais longe, demora, não vem sempre. E principalmente com plantões e tudo mais, mais difícil, né? Às vezes. Principalmente no final de semana, para ver que é quando tem os plantões. Sim. Mas, graças a Deus, todas tomando seu rumo. Com certeza. E o esposo é professor. Isso, sim, professor de História. Área de História. Adelina, e aí você se formou, né? Casou, e como aí se deu início à sua área profissional, né? Sim. Qual foi o seu primeiro emprego? Para onde você foi? Então, logo que eu casei, então nós voltamos aqui para Sorocaba. Eu voltei a morar aqui em Sorocaba, né? Daí eu tive a minha primeira filha. E logo depois que eu tive a minha primeira filha, eu comecei daí a procurar, falei assim, já está na hora, terminei a licenciatura, que tinha umas matérias para terminar ainda depois que eu casei, né? Quando eu terminei a licenciatura, eu procurei, daí a primeira oportunidade foi na escola da Cooperativa do Banco do Brasil. Mas, como eu tinha o magistério, olha o magistério, que é minha mãe me alertou e tudo mais, eu fui ensinar música, porque também a minha avó paterna, ela era professora de música, regente, teve coral aqui na cidade, muita gente conheceu o coral Estela Maris, da Maria Tomé, que é minha avó. Meus pais, aliás, se conheceram no coral, né? Olha que legal! É uma história musical. A minha mãe sempre conta que
Porque minha avó, ela ficava assim lá na catedral ou no mosteiro, né? Ela ficava assim, quando ela não estava tocando, ela ficava prestando atenção. De repente ela escutava uma vozinha bonita, ela ia convidar para cantar no coral, né? E daí ela convidou minha mãe começou a cantar, e daí começou, como ela dizia, o flerte, né, com meu pai. Sim. E ela conta que foi na escadinha pro coro que meu pai pediu ela em namoro, né? Então, também a família da minha mãe surgiu aí com a música. Sim. E depois daí, então eu aprendi piano, primeiro com a minha avó, depois com a minha tia, depois com uma professora particular também. Uhum. E como eu tinha essa formação musical, eu fui trabalhar, tinha um magistério, então fui trabalhar com educação musical para crianças. Trabalhei acho que 1 ano e meio, daí eu fiquei grávida da minha segunda filha. Só que eu entrei substituindo uma professora que tinha ficado grávida. Daí eu entrei, depois eu fiquei grávida também. Então eu acho que não gostaram muito, daí eu não continuei. E tudo bem, né? Daí eu saí, né, eu queria mesmo algo na área de biologia, daí eu comecei a trabalhar, depois de uns 6 meses, comecei a trabalhar no SESI de alumínio com supletivo, na CBA. Assim, foi uma experiência assim, excelente também. Era assim, você vê adultos voltando a querer estudar, se formar, e de repente você levava, eu tinha um microscópio em casa, né, assim, uma coisa, mas eu adorava ver as coisas na prática, sempre gostei de atividade de laboratório, atividade prática. Eu tinha um microscópio em casa, então eu levava, mostrava, então eles se empolgavam muito. Mas, infelizmente, né, para eu poder dar aula em alumínio, eu tinha uma pequenininha de 2 anos, outra de 6 meses, e minha mãe que ficava com elas. Mas aí meu pai adoeceu, meu pai teve câncer, e daí pelo contrário, né, eu é que tive que ajudar minha mãe. Então, foi uma outra hora, depois meu pai acabou falecendo, então... E daí interrompeu um pouquinho, né, foi muito doloroso, então eu parei alguns anos. E daí quando as minhas meninas entraram na idade escolar, vieram direto para cá, né, começaram também no jardim de infância aqui, começaram a estudar. Falei assim, ai, eu queria tanto, queria trabalhar lá né, dando aula, né. Então trouxe o currículo, e daí quando apareceu uma oportunidade, daí eu entrei aqui. Quem era diretor na época? 2002? 2002. Quem era diretor na época? Era a irmã Nete. Era a irmã Nete, que era a diretora. Sim. E daí eu entrei aqui e comecei com... ainda não tinha... Acho que foi logo depois que eu entrei que mudou de 5ª série para 6º ano, né? Então eu comecei com 6º e 7º ano. E daí fiquei bastante tempo trabalhando ciências, com 6º e 7º ano. Depois a gente usava, eu lembro que até quando você entrevistou o Donizete, ele contou, né, era o sistema etapa antigamente. Sim. E era também interessante a proposta deles, porque eles dividiam já desde o começo, ciências em física, química e biologia, mas eles dividiam as frentes, né? E daí, de repente, a gente também começou a dividir. Como eu era bióloga, eu peguei biologia do 6º ao 9º, e então trabalhei até o 9º ano, mas nunca deixei o 6º ano. Paixão. Nunca deixei o 6º ano. Na verdade, acho que dessa formação de magistério também, né, que a gente tem. Todo mundo fala, o 6º ano é um ano de transição, né? O início do que antigamente a gente chamava de ginásio, ou agora que a gente chama de anos finais do fundamental, né? Sempre, dos anos iniciais para os anos finais, sempre dá uma mudança, porque daí começa você ter um professor por matéria, né? Uma outra, você começa a mudar a linguagem. Então, o 6º ano ele é muito desafiador, porque eles estão entrando nessa fase de adolescência, e eles começam também a testar um pouquinho. Até onde eu posso ir? Sim. Já sou... É um desafio. É um desafio. Nós já passamos por isso também, desafiador. Né? Sim, com certeza. É uma paixão. Eu, na verdade, comecei a testar a irmã Terezinha Melli lá no 2º ano. A única vez que minha mãe foi chamada na escola. Conta pra gente! Eu gostava de conversar bastante, né? Mas
Mas eu sempre fui muito respeitosa, então parava quando chamava de atenção, tudo. Mas quando eu desobedeci a irmã Terezinha Amélia e usei canetinha no caderno. Canetinha. Não podia, canetinha no caderno. Ela chamou minha mãe. Foi motivo para chamar a mãe. Foi, porque eu desobedeci, porque não podia usar canetinha. E aí mostra, a gente não entende na época, né? Não. Mas por quê? Era uma delícia usar canetinha, era uma coisa nova, porque até então a gente usava lápis de cor, colorida, você queria usar canetinha, né? Mas o que era a preocupação delas? Porque a canetinha, ela marca do outro lado, É verdade, né? passa da folha de... Então, e é esse, como eu falei para você, do zelo, do cuidado, né? De atenção aos detalhes. Mas a gente achava assim, mas canetinha passa mesmo. Mas eu quero usar canetinha, aquela teimosia. Então, é esse teste que, como eu falei, todos nós passamos. Né? A gente vai testar, ver onde eu posso fazer o que eu quero, né? Mas sempre teve um motivo, né? Então, a questão que ela falou assim, não pode usar canetinha porque marca na outra folha, né? Mas eu achava tão bonitinho. Ficou o caderno sem a canetinha. Mas depois daí eu parei e não usei mais. Não usei mais canetinha. Muito bom. Adelina, e essa entrada sua no colégio, aí você foi chamada para iniciar como professora. Ah, sim. Daí desde 2002, como eu falei, daí comecei, eu falei para você, de sexto e sétimo, depois quando teve as frentes de etapa, eu fui de sexto a nono, depois nós voltamos a usar o sistema SAS, e aí é uma grande discussão que inclusive tem entre ciências, né? E eu procurava falar isso com os alunos, né? A gente compartimenta o conhecimento, às vezes. E se isso, por um lado, é para você tentar facilitar a tarefa do professor de passar em determinada área, muitas vezes os alunos não percebem que, na verdade, tudo está interrelacionado, né? Que, na verdade, em tudo você tem química, física, nos seres vivos, biologia, matemática, né? Às vezes, quando eu estava... até quando... Às vezes a gente precisava fazer alguma continha, justamente nessa etapa, quando eu trabalhava com física e tudo, eles falavam assim, mas você não é professora de biologia? Por que você está ensinando matemática? Porque às vezes a gente via alguma deficiência que ficou, então você corrigia. Como fazer contas com números decimais, vocês esquecerem. Então você não é professora de ciências? Por que você está dando aula de matemática? Então, é isso que eu sempre tentei passar para eles. Que você precisa da matemática, você vai precisar do português para se comunicar corretamente. Então, não é isso que eu gosto dessa matéria, não gosto da outra, então vou estudar só essa e não a outra. Então, quando voltou aí do sistema SAS, eu até fui uma das incentivadoras na época, quando o Donizete me mostrou o material, falou assim, dê uma olhada, o que você acha, né? Eu fui muito favorável por essa questão. De novo interligar, né? Os ciências deixa mais para frente para o ensino médio, talvez quando você vai ter que aprofundar um pouquinho mais, né? Na química, na física e na biologia, para daí então separar as matérias. Então, daí eu voltei novamente a trabalhar sexto e sétimo, né? Porque também a gente tem um número de aulas que a gente consegue pegar, mas também foi mais ou menos nessa época que eu comecei a trabalhar laboratório com os pequenos. Porque justamente esse material, ele também trazia muitas experiências para fazer com os alunos, né? E a direção na época, né, daí foi a Mazé, inclusive, né, achou que seria melhor que uma professora especialista trabalhasse as questões de laboratório, né? Porque o laboratório, ele não é só uma demonstração, uma ilustração. Eu acho que desperta curiosidade nas crianças, principalmente também. nas crianças, né, que estão aí conhecendo as coisas do mundo, né? Então, laboratório para as crianças, imagine só elas ficarem mexendo, né, com esses equipamentos aí, de que misturam um pozinho com uma água, alguma coisa assim. Eles gostam muito. Eu como eu falei para você, eu continuo trabalhando com o laboratório com os pequenos, com os anos iniciais do fundamental.
E demorou uns dias assim sem aula de laboratório. Eu tô passando pelo corredor, eles me encontram. Quando que a gente tem aula no laboratório? É um mundo novo que está se abrindo para eles, né, Adelina? Então é curiosidade, né? Fica naquela expectativa, né? Da aula. Então é assim algo que eles gostam bastante, mas que isso, na verdade, como eu falei assim, não é só uma ilustração. E muitas vezes ele é tratado uma aula de laboratório como uma ilustração. E ele não é só isso. Ele justamente ele vai complementar o que você viu na teoria. Ele vai mostrar justamente e vai tratar de coisas que às vezes na teoria não tratou, porque quando está acontecendo uma coisa na prática, como eu falei, não dá para separar em caixinhas, né? Então daí é aí que você liga tudo, né? Melhor dizendo, né? Então, Adelina, você tinha compartilhado que a professora Miriam era professora de biologia. Isso, era Miriam. E ela de ciências. teve um papel importantíssimo na sua decisão em ser bióloga. Sim, porque ela que começou a trabalhar esse conteúdo de citologia, que eu achava incrível, né? Esse foi o principal conteúdo que ela começou a tratar de células e que me despertou. E você vê, então, assim, a importância do papel do professor na decisão do futuro de uma criança. Sim. Você se vê nessa posição da professora Miriam hoje? Em as crianças estarem olhando para você e de repente você estar sendo a pessoa responsável, estar despertando nessas crianças de hoje, menores, né? E elas decidirem por uma profissão, de repente eu quero ser que nem a minha professora Miriam, também quero fazer biologia. Que importância isso tem, assim? Como eu falei assim, agora eu estou trabalhando muito com as crianças. Eles gostam muito, muitos falam que eles querem ser cientistas. Que nem eu, né? Nossa, você não sabe que uma vez eu escutei, eu falei assim, meu Jesus. Eles estavam trabalhando, eu não lembro se era quarto ano, agora então, vamos voltar para a terminologia agora, é quarto ano, né? O quarto ano do fundamental. E eles estavam trabalhando sobre as mulheres cientistas, as mulheres na ciência. Então, daí tinha um exercício lá, então, eu falei assim, além de Marie Curie, né, cite uma outra cientista que você conhece. A tia Adelina. Eu falei assim, meu Deus, eu e Marie Curie ali, ó, meu Deus do céu. Então, é uma coisa assim, por isso que eu falo, uma das coisas assim, fascinantes com as crianças, essa inocência que eles têm, né? É sobre isso. E, na verdade, a gente não deixa de também ser cientista, né? E é uma coisa que sempre me despertou quando eu vim trabalhar aqui. Como eu falei assim, mesmo trabalhando sexto e sétimo ano, quando eu tinha uma oportunidade, sempre eu estava no laboratório. E a gente também aqui, como a gente tem no museu, é um material que depois nós vamos comentar um pouquinho sobre da irmã Lídia. No laboratório, a gente tem um material da irmã Gabriela Dengue, que na época, né, das minhas tias, que ela foi professora das minhas tias, a irmã Mictildes, que também produziu um material, assim, impressionante. Então, a professora Rosa Maria, que também deu aula de ciências lá no magistério, de programas de saúde, lá no magistério, depois ela ficou no laboratório antes de eu vir. Ela organizou todos esses instrumentos científicos, como a gente tem aqui no museu, os da irmã Gabriela Dengue, numa determinada estante lá do laboratório, né? Como se fosse um museuzinho também que ela falava. E você via os instrumentos, era assim de cair o queixo, tinha coisa que você tinha que pesquisar, saber mais o que fazia com isso. Como eu tive que pesquisar aqui. E até eu tomei a liberdade, porque aqui no museu a gente tem um material da irmã Lídia Renz, que veio do Rio de Janeiro. No laboratório eu tenho o material da irmã Gabriela Dengue e irmã Mectildes. Mas mesmo assim, aqui para o museu eu trouxe, aqui nós temos 4 peças da irmã Mectildes. 2 crânios e também uma ampola de Crux e um aparelho para medir comprimento, antigo também, que é muito interessante. A ampola de Crux eu só tinha visto em desenhos, em livros,
E é assim, eu falei assim, meu Deus, como que ela fazia isso com os alunos aqui? E dermalite também você vê que não era um negócio assim, não comprou para de vitrine do laboratório da escola. Não, você vê aí todos os instrumentos que eles eram utilizados, né? Alguns assim com manchas de substâncias que não foi conseguido retirar, o que não foi limpo na hora, né? Alguns um pouquinho quebradinhos. Então você vê que eram materiais que elas realmente utilizavam. Tem esse material aqui? Tem aqui no Derma Lídia, e eu trouxe essa ampola de Crux. A gente vai poder ver daqui a pouco? Podemos. A ampola de Crux, a minha irmã, tem essa minha irmã caçula, ela está morando atualmente em Leiden, na Holanda. E ela foi no museu lá. Leiden é o berço, assim, das lentes, dos microscópios, né? Falam os irmãos holandeses e tal. E lá também, embora a ampola de Crux não seja de microscopia, mas a Leiden é um centro importante, né? De disseminação desse início tecnológico e tudo mais. E tinha uma ampola de Crux, ela me mostrando, ela me filmando lá, quando ela me mostrou o filme dela com as crianças, olha aqui, porque você gosta, aqui no museu, quando eu falei assim, espera um pouquinho. Eu parei, tirei um print, circulei e falei assim, eu tenho uma igualzinha dessa no nosso museu aqui, tá bom? Igualzinho, em live. Né? Então a gente vê a dedicação, né, a excelência na educação que essas irmãs sempre proporcionaram para nós, né? Com certeza. Então assim minha admiração só crescia à medida que eu conhecia mais o trabalho dela. Sim. Que lindo. E a gente viaja, assim, Adelina, você contando, você falando assim, porque, assim, experiências e conhecimento não tenho, né? Mas, assim, me desperta a curiosidade em só ouvir você falar, assim, eu fico, só de olhar, assim, as imagens, sabe, os bichinhos que ficam aqui, a gente fala, gente, que mundo é esse? Um mundo que não é meu, não conheço, mas que gera, assim, é uma curiosidade enorme de admirar, né? De admiração, de saber o cuidado que elas tinham. E a Adelina começa a trabalhar com o museu cuidado, o museu quando? Quando que o museu começa a fazer parte da sua vida? Na verdade, então, o museu, ele só passou a existir como museu aqui em Sorocaba. Então, a história foi a seguinte, em 2020, com a pandemia, o Colégio Santo Amaro encerrou as atividades. E, se não me engano, ainda hoje eles resolveram o prédio, o convento ainda continua lá, a casa religiosa continua lá, elas continuam com trabalhos em paróquias, em comunidades e tudo mais. Mas o colégio encerrou as atividades. E o prédio passou a ser alugado, acho que para uma faculdade particular, que agora eu não me lembro qual, o prédio está sendo alugado. Mas e daí, o que fazer com todo o material escolar que havia lá? E sempre eu já ouvia outras irmãs falar, você precisa conhecer lá no Rio de Janeiro, você precisa conhecer. E eles já chamavam de museu, porque os alunos chamavam de museu o ambiente onde ficava tudo isso, né? E como ia encerrar, elas não sabiam o que fazer com tudo isso. E daí a Madre Úrsula falou assim, você não quer vir para o Rio de Janeiro comigo, para a gente dar uma olhadinha, você dá a sua opinião, o que você acha que deveria a gente fazer? Aí, então fui com ela para o Rio de Janeiro. A hora que eu comecei, ela tinha um monte de coisa para resolver, porque não era só isso aqui, tinha carteira, tinha material, tinha um monte de coisa, e elas se dividiram todos lá. E a irmã Maria Terezinha, que agora está como superiora lá, né? Ela me deu a chave e falou assim, vou dar a chave lá, você entre e veja lá as coisas. Eu entrei. Meu Deus. A hora que eu abri a porta que eu entrei, eu olhei assim. O que é isso? Eu falei assim, meu Deus, não acredito. Eu sentei num desses banquinhos assim lá e comecei a chorar. Imagino. Eu fiquei emocionada e falei assim, eu não acredito que existe tudo isso aqui. Eu fiquei tremendamente emocionada. Daí, eu falei com a Madre Úrsula, eu falei assim,
um patrimônio desse, que foi construído por uma irmã, ele tem um valor imenso, ele não pode ser assim, deixar para os outros, ainda não podemos pedir isso. Vamos levar para Sorocaba. Daí elas toparam, foi um desafio. Foi, né? Foi um desafio muito grande. Inclusive para transportar tudo isso, porque são peças muito delicadas, são peças muito antigas, né? A questão de material biológico e tudo mais já era considerado, embora não existisse como assim, um acervo museológico, Sim. né? E daí então veio para cá e a ideia era justamente essa. Vamos trazer, mas para preservar o trabalho de uma irmã, um trabalho importantíssimo de uma irmã beneditina, vamos trazer também para os nossos alunos desfrutarem, mas vamos trazer também para compartilhar com uma comunidade, vamos abrir um museu, né? Até porque eu vi, ela tinha todo o arquivo, ela tinha todas o método de arquivo, né, de procedência, a data, quem doou, né, a data, tudo, o local de onde veio. Então, ela, justamente por a irmã Lídia, porque ela era tão dedicada, né, eu não contei a história, né, como surgiu lá. Esse material que hoje a gente tem aqui no museu, ele começou em 1935, quando lá no Colégio Santo Amaro, eles iam começar o chamado ginásio. Então, eu abri as primeiras turmas de ginásio. E daí a irmã Lídia, então, começou a juntar um material de laboratório para suas aulas de biologia, de laboratório para o ginásio. E daí o acervo foi crescendo. E ela não só era inteligentíssima, muito bem formada, uma formação tremenda, como ela não parou. Então, ela estava lá no Museu Nacional, ela foi aprender taxidermia, ela foi aprender, e lá que eu acho que ela deve ter aprendido justamente o método de catalogação e tudo mais, porque ela seguiu no seu arquivo o método de catalogação, as exigências museológicas. Foi uma vida de dedicação. Né? Então, e não só no Museu Nacional, mas no Jardim Botânico. Então, eu vendo as coisas delas, porque veio muitas anotações também. Então, Instituto de Mineralogia, o Jardim Botânico, o Museu Nacional, Fundação Oswaldo Cruz, fora assim, num caderninho eu estava falando de, professor, doutor não sei da onde, a loja onde consegui algumas pedras interessantes. Então, ela sempre estava se aprofundando, né, e sempre se dedicando. As irmãs contam também que ela era muito ciumenta, tinha um cuidado tremendo com as coisas, era muito ciumenta também, tinha que cuidar direitinho, ai de quem não cuidasse, né, não tratasse bem esse material. Então, é um trabalho, assim, importantíssimo que precisava continuar. Então, aí é que nós começamos, então, esse processo. Então, o material estava há muito tempo, que ela já é falecida, ela faleceu aqui em Sorocaba, inclusive, os restos mortais dela já se encontram na cripta aqui do colégio, né? E ela faleceu em 1991, se não me engano. Eu sempre troco a irmã Lídia Reis, né? Sim. Então, porque quando as irmãs sempre ficavam aqui, como é a sede do priorado, tem melhores condições para cuidar, sempre quando elas ficam programadas. Aqui sim. O Brasil tem 2 sedes, uma em Olinda, outra aqui em Sorocaba. Sorocaba, inclusive, toma conta de 2 casas na Argentina. Também, legal. Então, está sob a administração do Priorado de Sorocaba, né? Então, elas vinham para cá quando estavam mais doentinhas e tudo mais. Então, ficou muito tempo, todo esse acervo, sem cuidados de manutenção, né? Então, mais o transporte. Então, 2020 eu fui para lá, elas toparam esse desafio, porque não foi fácil, não foi barato. Foi uma empresa justamente de transporte de acervo de arte, de museus, é uma empresa especializada que trouxe, então não ficou barato, daí elas trouxeram para cá, e daí eu comecei esse trabalho de desencaixotar, limpar, conferir, porque quando eu fui daí para o Rio de Janeiro e falei, vamos levar para Sorocaba, e eu acho que já era uma ideia dela, ela só precisava de alguém
falar assim, vamos, e confirmar, né? Topar o serviço, topar também, encarar esse desafio mesmo, né? E então elas correram, isso foi em dezembro, daí eu falei assim, bom, eu não sei como é que vai ser transportado na época, eu tinha ido ver as coisas, eu passei 4 dias fotografando tudo que tinha. Para eu ter pelo menos porque eu não sabia se é uma empresa e se sumir alguma coisa, porque eu já tinha percebido que tinha coisas muito valiosas, né? Entendi. Então, passei 4 dias fotografando, eu lembro que no 4º dia eles já estavam carregando a van para voltar para Sorocaba, era mais de 10 horas da noite, eu abri a janela do museu, eles carregando lá embaixo no pátio a van, eu falei assim, terminei! Eu tirei foto. Nossa, foram assim, isso porque foram em grupo, mas foram mais de 2.000 fotos lá no Rio de Janeiro, para poder daí conferir. Então, daí quando chegou, era um tal de abrir as caixas, conferir com as fotos, limpar, algumas coisas depois tive que restaurar, ainda tem muita coisa para restaurar. Então, eu tô percebendo assim que tudo veio para as mãos da pessoa certa, não é? Porque minuciosa, fora a paixão que ela tem. Gente, mas você que não é biólogo, você falou que você veio aqui, você fica apaixonada. Fico mesmo. Olha aqui, eu fico. Imagina você que se dedicou anos estudando e você entra lá e vê um acervo desse. É que eu falei, sentei e chorei. Parece que eu tô vendo a Adelina sentada no chão, lá não, foi Rio, aqui, foi num desses banquinhos, sentei no banquinho. Lá assim. No Rio, para fotografar tudo, minuciosamente, assim, Adelina. Você tem que fazer, com certeza, o seu nome tem que fazer parte dessa história, porque, gente, eu tô... Até fugi um pouco aqui do negócio, porque eu falei assim, esse comentário tem que ser feito. Mas foi foi uma paixão mesmo, me apaixonei na hora quando eu vi. Né? Porque eu liguei pro meu marido, eu assim, chorei um pouquinho, eu me recobrei, eu peguei o telefone, eu liguei pro meu marido, eu falei assim, Flávio, você não sabe. Ele é professor de história. E aí? Ele falou assim, você não sabe o que tá aqui. Eu dei uma voltinha assim, dá uma espiada. Eu fiz um filminho rápido assim, dei uma volta na sala e falei, nossa. Olha só. Né? Então é assim uma coisa que eu me encantei mesmo desde que eu conheci. E daí começou todo esse trabalho. E daí também comecei a estudar, né? Porque na verdade eu sou uma bióloga, eu não sou uma museóloga. Então toca estudar museologia. Né? E ainda estou estudando bastante. Acredito. Ainda sempre estudando e ao mesmo tempo procurando ver como que eu posso reparar isso. Algumas coisas você não encontra, então você vai criar alguma coisa. E cada estudo é uma nova descoberta, né? Cada coisa que você pega, você vai descobrindo e você vê e fala, é muito mais profundo daquilo que você tinha imaginado antes. As irmãs, assim, eu vejo assim que elas ficaram muito felizes por manter o acervo aqui, não ter se perdido, né? Elas não sabiam o que fazer antes, né? Mas então elas ficaram muito satisfeitas assim com o trabalho que eu estava fazendo. Mas eu falo também que esse trabalho foi um presente para mim. Tem até uma postagem que eu fiz no Instagram quando eu fui trocar o fundo desses quadros de borboletas, porque o papel, o papel estava assim, não estava nem amarelado, ele estava bege, quase marrom, de tão antigo. Alguns quadros desses, tem uma foto, depois a gente pode ver lá, de 1943, alguns quadros de borboletas já tinham. Ela, acho que depois... ela modificou um pouquinho, mas já tinha alguns quadros dessas borboletas em 1943 lá, né? E então, para trocar o papel, o material é extremamente delicado, então trocar todo o fundo, eu fiz questão de manter a mesma posição que ela tinha deixado, tudo. Meu Deus! E daí eu falei assim, não tem como. Daí eu fiz uma postagem no Instagram do museu mesmo, eu falei assim, como não se apaixonar por esse trabalho? Abrir um parênteses aqui. Adoro borboletas. Passa pra gente o Instagram do museu. O Ricardo coloca aqui abaixo pra gente. É @museu _natural _Lídia Reis com Z. Tá?
E a mesma coisa no Facebook, só que daí ele separa por pontos, né? No A gente Facebook. vai deixar registrado aqui para o pessoal dar uma olhada lá. E já adiantando, o museu está aberto para visitação todo sábado, das 10 às 15 horas. Isso. Para início da visita, né? Porque no máximo 3h30 daí a gente encerra as atividades. Certo. Então, para quem, né, a gente quer realmente despertar o interesse, né, das pessoas estarem vindo para conhecer e ver tudo que tem, as preciosidades que tem aqui, gente, vale a pena, né? E como eu percebi, né, ela teve toda essa, Ana Lídia teve toda a preocupação, justamente o acervo foi montado para ensinar, né, para montar uma sala de história natural, como ela mesma descreve no trechinho que eu achei numa anotação dela. Então, por exemplo, nos animais, nos grandes animais que a gente chama de animais vertebrados aí. Então, cada grupo animal tem um esqueleto para você complementar o estudo. Então, mamíferos têm um esqueleto de um mamífero. Aves têm um esqueleto de uma ave. Anfíbios têm esqueleto de anfíbio. Não tem só um, alguns têm mais, mas anfíbio, no caso, a gente só tem um esqueleto, né? Répteis também tem mais de um esqueleto, mas tem pelo menos um esqueleto de cada grupo. Daí que você vê, para fazer com profundidade o estudo de cada grupo animal, por exemplo. E o que ajudou também a irmã Lídia, mais, por que ela tem um acervo maior do que a irmã Gabriela Dengue que tinha aqui? Porque ela estava, até na época, até quando começou tudo isso, né, Rio de Janeiro era a capital, né, do país, e então você tinha até uma certa elite que muitos às vezes iam estudar, queriam seus filhos numa escola de freiras, né? E então você tinha alunos que gostavam, daí ficavam encantados e contribuíam ainda mais. Pais de alunos, parentes de alunos, né? Muitos dos animais, como o cervo, outros animais taxidermizados que nós temos aqui, se a gente olhar o doador, tem lá a divisão de caça e pesca. Eu acredito que seja algum tipo de órgão fiscalizador, como hoje é o IBAMA, né, ou o ICMBio, alguma coisa. E lá, justamente porque muitas vezes quando você vai fazer a apreensão, né, e tudo mais, muitos animais não sobrevivem, né, muitos já estão mortos, já estão com às vezes de caça, animal até que foi caçado. Então você tinha um taxidermista lá. E daí muitos animais foram, ele acho que tinha alguma filha, a filha dele parece que estudava lá, e muitos desses animais foram doados, havendo doação dessa divisão de caça e pesca. Mas a gente tem doações também na parte de mineralogia do Haroldo Burle Marx, que é irmão do Roberto Burle Marx, paisagista, né, que a gente conhece tanto, né? O Haroldo, irmão dele, ele era um joalheiro de vanguarda, então ele trabalhava com muitas gemas, e com isso ele também doou várias, nós temos inclusive na nossa exposição aqui. Eu vou cortar a Adelina aqui, porque a gente já vai começar. Adelina, estou sentindo uma necessidade muito grande aqui, da gente já partir para visualizar essas peças que você está falando. Mas antes disso, eu já estou mudando todo o nosso protocolo aqui. Eu quero, como agradecimento, eu quero te dar uma lembrancinha. Eu quero que você lembre de nós, né? E aí, só para a gente poder levantar. Agora eu já vou entregar, porque eu acho que é muito importante. Espero que você goste. É só uma lembrancinha que vai lembrar quem você é, né? Ai, que linda! Né? Não tenho. Ai, que graça! Adorei! Né? Uma lembrancinha só para lembrar da bióloga. Adorei, obrigada. Né? Você vai lembrar desse momento que nós estamos passando aqui. Uhum. E nós não vamos encerrar ainda, nós só vamos levantar para você mostrar para a gente poder visualizar isso aqui. E aí você vai contando a historinha, a história. Tá bom, de como a gente montou. Não precisa ser de tudo, né? Porque senão a gente vai ficar aqui, né? A gente precisaria de quando eu faço visita monitorada mesmo, dependendo assim, só para uma visão geral, é no mínimo meia hora. Olha só. É porque é muita coisa.
Muita coisa. E a gente começa a perguntar, né? E as coisas vão desenrolando. Então vamos lá, ver Vamos. Ai, adorei. Muito obrigada. Que bom que você gostou. Muito obrigada para as duas, né? Aqui, enquanto isso, eu vou colocar aqui, ó, gente, ó. Bióloga, e tá escrito aqui: ser bióloga não é um trabalho, é um modo de vida. Com certeza. Com aqui certeza. A Adelina é assim, né? Vamos lá, então. Daí como a gente faz? Vamos cortar agora até a Tatiana coisa lá. Daí, bom, então, essa daqui é a peça que eu falei para vocês, que é a ampola de Crookes, inclusive é a única que não está com a etiqueta, porque não é do acervo, como eu falei, eu trouxe, não é do acervo da irmã Lídia, é do acervo da irmã Mectildes Gabriela, né? Então, essa é a ampola de Crookes, esse é um medidor de comprimento, esses dois que vieram de lá do laboratório da irmã Gabriela. E nós temos aqui 2 balanças de precisão, também eu já vi que tem no Museu do Jardim Botânico do Rio de Janeiro igualzinhas, né? Não conheço o museu lá, mas tenho acompanhado por gravações, redes sociais. Então, voltâmetro de Hoffman, aqui vidraria mais antiga, esse daqui é também sobre reflexão do som, algumas coisas de ótica. Também tinha muito trabalho de aluno, né? Eu desconfio que talvez esse daqui seja trabalho de aluno, esse daqui com certeza, e quando não tinha etiqueta nenhuma. E eu fui descobrir, eu falei, preciso ver que substância química, que molécula que é essa, né? E pesquisando, mas eu achava esquisito isso daqui, isso daqui. E na verdade fui descobrir que na verdade é uma maquete de um grande monumento, um grande edifício, mais ou menos, um pouco mais recente só do que a Torre Eiffel, mas que está na Bélgica, que foi construído. Então, na verdade, isso daqui é uma estrutura enorme. Aqui você tem mirantes, restaurante dentro, né? E representa, né, a estrutura da molécula de ferro, né? A estrutura cristalina do ferro. Mas a gente sempre aprendendo. E é gostoso isso, né, do museu, porque eu estou contribuindo com algumas coisas que eu conheço, mas estou cada vez aprendendo mais. E às vezes é um trabalho até de detetive, para descobrir algumas coisas, né? Aqui tem também instrumento para estudo de ótica, aqui é um manômetro de coluna, esse é o higrômetro de cabelo, né? Onde você vai descobrir a umidade do ar, né? Através da tensão de um fio de cabelo que ficaria aqui, né? Daí você calibra direitinho para ele demonstrar a umidade do ar. Daí que tem hemisférios de Magdeburgo, esse daqui também a irmã Gabriela tem lá. Aqui tem garrafas de Leyden, máquinas de Wimshurst, gerador de Van de Graaff. Esse é aquele famoso que tem no Museu Catavento, que arrepia o cabelo, né? Só que esse pequenininho. Lá no Museu Catavento também tem um grandão dessa máquina de Wimshurst. Galvanômetro de Bourbon. Esse daqui eu fiz também quando no laboratório. Eu fiz um tão artesanalzinho, esse daqui tem um eletroscópio de folha mais bonitinho. Essa é a campainha elétrica para estudo de acústica, que eu presumo que ela tinha montado isso, né, nessa cúpula, né, então ela deveria acionar, tocava a campainha. E daí eu acredito até que ela acoplava essa peça, que aqui tem um local onde ela prendia na bancada do laboratório, e o que acontecia? Ela tirava o ar, criava um vácuo dentro, e daí acionava a campainha de novo, para mostrar que daí o som não se propaga no vácuo, né? Então você não escuta, né? E sem o ar, não há. Então é isso nessa parte de instrumentação científica. Então aqui a gente tem logo na entrada do nosso museu, né? Um espaçozinho dedicado à pessoa da irmã Lídia, algumas fotos dela. Essa daqui é a foto que eu falei do museu em 1943. Então ele tinha essa quantidade de acervo, alguns quadros das borboletas, como eu disse, né? Hoje a gente tem mais de 5.000 peças. Aqui são alguns livros antigos, então ela era alemã, então lia alemão, mas ela também lia inglês, francês,
né, o português aqui, a parte científica, uma demonstração da parte científica, uma pequena demonstração da parte religiosa com o Novo Testamento. Esse é um terço muito interessante, que é um terço que ele tem representado figuras e a ladainha de Nossa Senhora em latim, aqui, né? Ah, e tem uma coisa interessante, olha como ela era apaixonada pelo Museu Irmã Lídia. Aqui tem uma das colaboradoras, que era ex-aluna, a Cléia Ribeiro, e Irmã Norma que me contou, que ela foi um tempo já quando a Irmã Lídia estava um pouco mais velha, então ela não conseguia mais cuidar, limpar os animais, então a Irmã Norma ia lá e ajudava. Que toda semana ela se reunia com algumas dessas ex-alunas, colaboradoras dela, reunia para rezar o terço. Onde? Na igreja do convento? Não, no museu. Ela estava lá, ela tinha igreja lá, pertinho, né, no prédio, mas ela rezava o terço no museu, com as colaboradoras, né? Então aqui também, ela era uma professora muito ativa, então ela ensinava, você via álbuns de figurinhas antigos, olha, coisinha mais linda. Esse é de flores, depois tem de animais. Ela fazia fichamento com os alunos, ela já usava um projetorzinho antigo. Ela também gostava de filosofia, eu vi que ela escreveu várias coisas, produziu vários trabalhos sobre Teilhard de Chardin, né? Embaixo, nós temos aqui alguns objetos dela no cuidado do museu. As irmãs que me perdoem, mas eu falava que eu, quando vi as coisas aqui que vieram do museu, eu falei assim, ela é a louca das caixinhas. Olhe as caixinhas. E ela encapava tudo. E ela recebia muita coisa, ela tinha que guardar muita coisa. Então, tudo quanto era caixinha, ela guardava, encapava, um capricho. Aqui são objetos no cuidado, para limpeza. O paninho, né, bordado, que era do museu. Ah, diz que também ela era um pitico. Quem conhece a Irmã Lédia aqui diz que bem baixinha, bem pequenininha. Ali uma botinha de borracha, provavelmente que ela precisava para fazer aqueles experimentos de eletricidade, às vezes, ou até para alguma incursão. Ali é uma caixa com filmes fotográficos e pequenos filmes curtinhos sobre até vida de santos. Tem uns rolinhos de filme, alguns eu ia ver até se a gente conseguia até dar uma restauradinha, e tem alguns que estão um pouquinho danificados. O céu fica uma relíquia. Eu abri com luvas, eu abri alguns, tem umas imagens bem... Não é um filme, mas na verdade, sim, alguns, pelo que eu vejo, são várias fotos. Como se fosse negativo. Como se fosse um negativo, mas que ela projetava, que era usado para colocar no projetor, ela projetava e... Nossa, Adelina, o que não vai sair daí? Vai enriquecer mais ainda a história. Então, aqui então a nossa vitrine dos fósseis, né? Ela tem uma riqueza grande, porque nós temos inclusive fósseis de folhas, né, que são mais delicados, alguns, né, são impressões, outros são fósseis. Temos de moluscos, temos aqui também de trilobitas, né, que são animais que não existem mais, seriam, digamos assim, antepassados dos crustáceos. Tem osso de mastodonte, dente de crocodiliano, tem um ossinho de dinossauro aqui. Às vezes os alunos falam assim, não tem de dinossauro, tem um ossinho lá. E muitos peixes, né? Daí aqui a gente todos os painéis não existiam lá, né? Essa vitrine, né, nós mandamos fazer para poder expor, né? Porque lá ficava tudo guardado em armários, né? E aí nós fizemos esse painel aqui com o tempo geológico, mostrando, e assim, então continua tendo também a finalidade que a irmã Lídia tinha. Então, os alunos, quando eles estão vendo justamente essas eras geológicas, estudo de evolução e tudo mais, eles vêm para cá.
Bom, aqui aí já vamos para organismos atuais, né? Então aqui é o nosso armário de botânica. A maior parte diz respeito a uma coleção de frutos e sementes que foram doadas pelo Jardim Botânico do Rio de Janeiro. As plantas são polinizadas em grande parte por vários tipos de insetos, temos os insetos, as borboletas. Daí continuamos com outros insetos aqui também na vitrine, né? Junto com eles, né, fazem parte dos artrópodes não só os insetos, mas também os crustáceos. E aqui no finalzinho, uma amostra de alguns equinodermos. Então aqui a gente já começa com os grandes animais. Esse daqui nós tínhamos que resolver um problema, porque a gente tinha preocupação, vamos proteger, por isso que nós fizemos as vitrines, e como nós vamos proteger esses animais tão grandes? Então vamos montar um diorama. Então aqui nós montamos um diorama do Cerrado, com animais típicos do Cerrado, né? Fizemos, né, esse fundo, mostrando inclusive várias feições do Cerrado, chamado Cerradão, né? E o Cerrado estrito sensu, que é mais aberto, menos fechado, né? Onde justamente a gente pode encontrar as emas. Então são todos animais, tamanduás, cervos, animais típicos de Cerrado, do nosso Cerrado. Então nesse armário central nós temos algumas amostras de aves, mamíferos e répteis, né? Temos um bugio, esse bugio é de 1963. Se vocês lembrarem daquela foto que eu mostrei lá do museu em 1943, já tinha preguiça, macaco prego, né? Elas são de 1941, então são peças bem antigas. Temos 3 araras aqui, arara vermelha, canindé e arara azul que está do outro lado. Temos as cobras, jiboias, e desse lado aqui ainda a gente tem os saguizinhos e a arara azul. Então ela montou de maneira muito didática. Então a gente começa aqui com os mamíferos, com a nossa própria espécie. Então aqui é um esqueleto natural, ele não é artificial, tá? Um esqueleto humano natural. Temos os cérebros lá, temos crânio, aqui é um esqueleto de feto de 7 meses, e temos um fetozinho de 5 meses no formol. Continuando, esses 2 próximos armários que nós temos aqui são de mamíferos. Então nós temos aqui o esqueleto do gato, em cima, né, os crânios de alguns roedores, capivara. O crânio de capivara é do laboratório da irmã Gabriela Dengue. Como eu falei, eram 4 peças. 2 lá da exposição de materiais científicos, e 2 crânios. Um é o de capivara, que é um do roedor, que eu quis pôr junto com o crânio da paca, do preá. Outro, tá lá embaixo, daí é o crânio da anta, porque a irmã Lídia tinha feito em taxidermia a cabeça da anta, e daí eu achei muito próprio colocar o crânio também da anta do lado. Daí nós temos crânio de porco, de cervo, de cavalo, mandíbula de boto, de onça, crânio de cachorro, também tem dente de cachalote e outros crânios também de preguiça, de mico. Aqui nós temos, a maior parte do nosso acervo são de animais da nossa fauna, mas nós temos lá em cima, começando ali, são cervos aqui do Brasil, né, a galhada ali. Aqui é de antílope da África, porque as irmãs têm casa na África também. E lá em cima, galhadas de cervo europeu. Segundo, né, os registros foram trazidos, aquele maior, pelo pai da irmã Lídia. Aqui também nós temos uma topeirinha da Alemanha,
não é nosso. O resto são todos animais da nossa fauna. Então, gambá, cutia, preá, jaguatirica, filhote de jaguatirica, furão, tatu, cachorro do mato, coati. Próximo grupo, então, das aves. Daí nós temos o esqueleto de galo lá embaixo. Também temos algumas aves que não são daqui, como aquela perdiz, que parece um pombo, mas é uma perdiz, veio de Portugal. Esse filhotinho de avestruz, acredito que os outros são daqui da nossa fauna. Agora aqui é uma infinidade, aqui não dá nem para falar, aqui são todos da nossa fauna, aqui é um dos que eu fiquei encantada, né? São os beija-flores, os tucanos, né? O udu, a ave do paraíso, saís, de todas as cores, né? Em cima a casinha de João de Barro. Aqui em taxidermia, o menor acervo que nós temos é o de anfíbios, que nós só temos essa prateleira, mas tem o esqueleto do sapo lá, né? Depois a gente começa com répteis, então temos jabutis, cágados, tartarugas, as cobras, tem o esqueleto da cascavel. Lá na reserva técnica eu também tenho um esqueleto de camaleão, Aqui tem a cascavel, lagarto e filhotinhos de jacaré. Daí que peixes, né? Então, tubarão-martelo, mangangá, piranhas, raia, cavalo marinho, baiacu. Tem o esqueleto do peixe, né? Lá embaixo tem mandíbula de tubarão, também alguns exemplares de escamas. Então, esse é o nosso diorama dos ecossistemas aquáticos. Então, nesse canto direito aqui, como a gente pode ver no fundo desse lado aqui, representariam animais do Pantanal. Então, ali é um couro de jacaré, o tuiuiu, aqui tem um outro jacarezinho de óculos, temos a curicaca, o socó, animais de rio, aqui a garça, esse peixe vermelho, e lá no fundo o pirarucu. E daqui para cá, animais do ambiente marinho. Então temos uma ave marinha fragata, lá de pendurado é um rostro de peixe-serra, cação-lixa, peixe-frade, peixe-coelho, rêmora, um outro caçãozinho, moreia, aqui barbatanas de baleia, e atrás é uma vértebra de baleia jovem, aquele parece uma rocha, mas na verdade é só uma vértebra de uma baleia jovem. E nós terminando com o nosso pinguinzinho. Daí aqui é a nossa exposição temporária dos povos originários. Tem algumas coisas, principalmente dos objetos, acho que ela perdeu um pouquinho a etiqueta, ela não era tanto o foco dela, mas eu tenho esse livro em casa, que era do meu pai, né? E eu olhei essa figura aqui, eu falei assim, eu já vi isso. Daí fui ver um pente lá igualzinho, então descobri, era justamente um pente que teria perdido a etiqueta. É esse daqui. Daí eu consegui descobrir. Então aqui tem as armas indígenas, vestimentas. Ali é uma peça de rito de passagem. E ali parece o rabo de uma cobra. É o rabo de uma cobra. O índiozinho, né? Ele tinha que, para provar que ele já não era mais criança, então ele ficava num buraco. Esse que veio do Museu do Índio de Manaus, se não me engano. Ele tinha que ficar num buraco com uma cobra. Ele podia ficar 3 noites, ele tinha que matar a cobra, e daí ele tinha que montar o rabo dela, uma parte, né, do corpo dela, naquele pedaço de madeira, ele enfeitava, depois de 3 noites, ele saía dançando no meio de toda a comunidade para provar que agora sim ele era um guerreiro, não era mais criança, né? Esses leques eu tinha a etiqueta, não tinha perdido, mas descobri hoje uma particularidade, são leques que vieram do Pará.
e eu descobri que, na verdade, essa fibra é o chamado patchouli do Pará. Elas têm um perfume natural, então as pessoas, quando se abanavam, vinha o perfume, né, do patchouli. Aqui tem uma pulseira feita com sementes, até sementes que a gente usa para fazer, antigamente, rosário. Aqui tem uma cestaria e cerâmica, carajá. E aqui são os tubinhos de guaraná. E aqui é uma língua de pirarucu, aquele peixe comprido que eu mostrei para vocês lá no diorama dos ecossistemas aquáticos. Ele seco, ela vira que nem uma lixa dura. Elas usavam para ralar o guaraná. E aqui é uma das peças mais antigas do museu. Ano que vem ela vai fazer 100 anos. Essa rede aqui veio do Acre, da etnia Macuxi. Aqui começa a nossa, então, exposição de mineralogia. Aqui nós temos uma riqueza nesse cantinho aqui. Nós temos os meteoritos. Esse é um meteorito inteiro que foi doado por um ex-aluno que notificou que foi encontrado na propriedade do avô dele na Bahia. Aqui, esse retângulozinho, na verdade é um pedacinho do Bendegó, o maior meteorito encontrado no Brasil, que está bem na entrada do Museu Nacional do Rio de Janeiro. Essa parte aqui, ó, ela foi cortada, eu pus uma foto colorida aqui para ver melhor, essa parte da frente, foi feita uma grande fatia, e foram feitos pedacinhos que foram enviados para institutos de pesquisa, museus, né, do mundo inteiro, e a irmã Lídia, como ela estava sempre lá, ela conseguiu um pedacinho. Assim também, esses daqui são fragmentos de meteoritos que são meteoritos famosos que estão lá no Rio de Janeiro, provavelmente lá no Museu Nacional. Provavelmente no manipular, às vezes pode escapar algum fragmentozinho, ela conseguiu, né? E aqui já começa o estudo das rochas. Então, também, como eu sou professora, já organizei, como eu trabalhava com sextos anos, rochas ígneas, depois vem as rochas sedimentares, as rochas metamórficas, vários exemplos de minérios, então tem cassiterita, bauxita, tem ouro lá atrás, tem manganês, zinco, cobre e assim por diante. Atrás, a gente pode ver vários trabalhos de alunos. Então, aqui é um trabalho mostrando a estrutura interna de um vulcão, que é trabalho de aluno, e várias amostras de mármores. Aqui a gente tem rochas de caverna. A estalactite, que está dependurada, que se forma no teto, pode perceber que ela tem um formato mais pontiagudo, porque está pingando, e a estalagmite, que se forma no solo, né, no chão, que vai se acumulando, né, aquela água com minerais, né, vai se acumulando, pingando, se acumulando, formando uma montanha com esse formato mais arredondadinho. Daí aqui vem a nossa vitrine das gemas, eu falo, que são aquelas pedras bonitinhas, na verdade eu acho lindas, né? Então a gente tem quartzo de tudo quanto é cor, então, transparente, esfumaçado, amarelo, amarelado, rosa, verde, quase preto, com inclusão aqui na pontinha, né? Em geodos, daí tem calcedônia, ágata, tem granada, que é também um tipo, jaspe, ametista, turmalina, a gente tem turmalina preta, turmalina verde, verde mais claro, rosa, e tem até uma amarelinha aqui embaixo, eu nem sabia que tinha turmalina amarela, esmeralda, topázio azul, safira, água marinha. Aqui tem a doação do Haroldo Burle Marx. Essa Mônica Horta,
Na verdade, ela fazia as doações, eu não sei qual o parentesco, se era esposa, se era filha, eu não sei. Mas no livro sempre as doações do Haroldo Burle Marx estão ligadas junto com ela. Às vezes na etiqueta só aparecia o nome de um deles, mas na ficha de catalogação aparecia o nome dos dois. Aqui também essa sodalita grande foi do Haroldo Burle Marx. E tem as coloridas aí, várias, né? Então... Que tarde, gente. Uma tarde diferente, de muito conhecimento, de matar a curiosidade, de viajar um pouco na história, né? Adelina, a gente queria te agradecer por toda a paciência, pela dedicação, por nos ter recebido aqui, né? E ter passado esse tempo com a gente, explicando assim com detalhes. A gente vê assim na explicação dela assim, o amor que ela tem pelas peças, o cuidado. Muito obrigada. Eu espero assim que vocês tenham viajado com a gente, né? Nessas histórias. Eu gostaria que assim que despertasse nas pessoas que estão assistindo esse vídeo o interesse em estar vindo conhecer esse museu, porque é algo realmente não pode ser desperdiçado. É lindo, lindo, lindo de estar aqui. É muito bom. E também eu acho, sabe, às vezes a gente encontra com antigos colegas ou pessoas que estudaram aqui e fala assim, nossa, eu tenho uma saudade lá, mas não sei quando. Todo sábado eu tô aqui. Ó que oportunidade, que desculpa para vir rever o colégio, ver como está, tantas mudanças, como está agora, quantas mudanças aconteceram. Com certeza, com certeza. É uma ótima oportunidade e assim, é uma oportunidade que o colégio está abrindo, não somente para nós, ex-alunos e alunos atuais, mas também para a comunidade. Sim. Né? Porque me falaram que entrou como fazendo parte do City Tour da Prefeitura. Isso, todo sábado o ônibus do City Tour da Prefeitura para aqui. Hoje mesmo pararam aqui. Olha, gente, que legal, né? Que legal o colégio poder fazer parte dessa história da cidade hoje, né? Muito legal. Pessoal, eu agradeço a todos vocês que ficaram conosco até aqui, né? Que assistiram todo esse vídeo até agora. Eu creio, assim, que o conhecimento que vocês adquiriram foi muito bom, tá? Então, assim, obrigada, Deus abençoe cada um de vocês e até a próxima. Tchau. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Espero vocês aqui, tá? Adelina. Obrigada, viu? Valeu.